Características do Novo Testamento. Bom, foi escrito em grego, portanto, não tem como no Antigo Testamento mais o hebraico e o aramaico, embora algumas palavras de Jesus nós saibamos que foram ditas em aramaico, que era a língua que Jesus falava na Galileia do século I. Então, mas majoritariamente a língua é grega, o grego antigo. Isso significa que a cultura do Novo Testamento é uma cultura eminentemente filosófica. Lembremos que o grego é a língua oficial da filosofia. A segunda, o Novo Testamento foi construído basicamente nas regiões da Grécia e nas colônias romanas. Essas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, Tessalonicenses, Gálatas, aos romanos, pertenciam ao grande poder do Império Romano. Eram uma espécie de colônia romana ou eram territórios dominados pelo Império Romano. Isso é importante por quê? Porque algumas características das cartas, sobretudo, e também dos evangelhos, vão se reportar à cultura romana. Por exemplo, no julgamento de Jesus, nós vamos ter a figura tanto de Herodes quanto de Pôncio Pilatos, que a priori não eram pessoas religiosas, eram pessoas que faziam parte do governo de Roma. E, no entanto, são os que executam a sentença contra Jesus. Então, esse dado cultural é muito importante, quer dizer, a dominação política, econômica e, de certa maneira, cultural era predominantemente greco-romana, quer dizer, da Grécia, por causa sobretudo da língua e da maneira de pensar dos gregos, e de Roma, ou da cultura romana, sobretudo pelo modo de exercer politicamente o domínio. Então, essa é uma característica também de suma importância. Outra característica do Novo Testamento, e essa nós devemos colocar como um princípio importante, é que o Novo Testamento, como o Antigo Testamento, era imerso na cultura judaica. Jesus era um judeu, os discípulos de Jesus eram judeus, e as pessoas com as quais Jesus conviveu, inclusive quem escreve as cartas, são judeus. Então não existe cristianismo nesse período, no período da composição do Novo Testamento. Só depois, provavelmente no século I e no fim do século I e no início do século II, é que o cristianismo vai tomar um rumo como um modo de vida. Aliás, os Atos dos Apóstolos vão chamar a fé cristã de caminho. Depois vai se tornar igreja, nós vamos ver no decorrer das aulas. Mas é muito importante isso, esse aspecto fundamental. A religião dos escritores da Bíblia era o judaísmo. E como o judaísmo, havia uma categoria de pensamento, de expressão e de compreensão da realidade. Por isso você vai encontrar Mateus, por exemplo, é um homem que escreve eminentemente para pessoas judias. Então tem uma característica. Lucas é alguém que é grego, mas que está conhecendo Jesus a partir do judaísmo. Então ele escreve para os pagãos, entre aspas, porque pagão significava não aquele que não era batizado, mas aquele que não fazia parte da religião judaica. Então Lucas escreve para os pagãos, em grego também, mas com outra preocupação. Não era para convencer os judeus de que Jesus era o Messias, como faz Mateus, mas para mostrar que Jesus era o Salvador da humanidade e que ressuscitou dos mortos mediante um caminho, e o Evangelho de Lucas traz essa metáfora muito forte, a do caminho. Nós iremos estudá-la posteriormente, e para dizer para vocês que se tratava de escritores imersos na cultura judaica. Essa característica é muito importante. Depois, uma outra característica do Novo Testamento que todos nós devemos levar em conta, sobretudo para compreender e interpretar bem os textos do Novo Testamento.
havia uma expectativa muito grande da vinda do Messias. Deus iria mandar o seu filho unigênito da descendência de Davi para libertar Israel. E essa libertação iria ser operada pela força de Deus e iria se instaurar uma nova aliança. Então, no tempo de Jesus, vivia-se a expectativa da vinda do Messias por parte de Deus. E a visão que se tinha na época era que o Messias devia ser um homem forte, que viesse com o exército para restaurar as tribos de Israel. Essa era a expectativa. Só que Jesus, quando vem, não preenche todas essas expectativas. Primeiro, porque ele não vem como um líder político. E depois, porque ele não pega em arma e não vai instaurar um reino como um reino humano. Então, essa expectativa do Messias é uma outra característica do Novo Testamento, sobretudo da época da escrita do Novo Testamento, que deve se levar em conta. E, por fim, uma última característica fundamental desse modo de surgimento do Novo Testamento é que os textos não foram escritos no mesmo tempo em que as coisas aconteceram. Às vezes a gente lê o Evangelho, as cartas e imagina que tudo está acontecendo naquele tempo e o escritor está registrando aquilo naquele período. Não. Para vocês terem uma ideia, o Evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos, que surgiu por volta do ano 70 depois de Cristo. Portanto, 30 anos em média, 30 e poucos anos em média, depois da morte de Jesus. Não é que as coisas surgiram assim imediatamente. Mas Marcos não é o escrito mais antigo do Novo Testamento. O escrito mais antigo do Novo Testamento é a carta, essa sim, de Paulo, escrita por Paulo, aos Tessalonicenses. Essa data do ano 51 depois de Cristo. Isso significa dizer 17 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, essa característica do tempo da escrita, ela é muito importante para a gente compreender o contexto pelo qual os autores se serviram para escrever e no qual o próprio texto faz referência e emerge também desse contexto. Bom, beleza, já explicamos um pouco das características que devem ser levadas em conta do Novo Testamento. E como está dividido o Novo Testamento? Primeiro, em duas partes. Existem os evangelhos, que formam um bloco de 4 livros, e existem as cartas. Dentro das cartas tem subdivisões, como cartas pastorais, cartas doutrinais, cartas soltas ou cartas temáticas. E tem o livro do Apocalipse, que a gente entende ele como que à parte. Assim como nos evangelhos, nós temos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos. Essa palavra sinóticos vem de sinóptica. Sim significa a mesma coisa, o positivo, sim, ok, é igual, sim. E óptica vem de olhar, daí a palavra ótica para aquele lugar onde a gente compra o óculos. Então, sinóptico significa a mesma visão sobre Jesus, ou uma visão semelhante sobre Jesus. Então, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, trazem uma mesma visão sobre Jesus. Por isso são chamados sinópticos. Mas João traz uma visão diferenciada sobre Jesus. Então, nos evangelhos nós estudamos os sinóticos e João como sendo um bloco à parte, porque João é um evangelho mais filosófico, que trata de sinais, tem uma fonte diferente da fonte dos sinóticos. Além disso, João é o último evangelho surgido provavelmente no ano 90 depois de Cristo. Então, tudo isso deve ser levado em conta quando a gente está pensando o Novo Testamento e essa divisão que ele tem. Já as cartas paulinas de Pedro, Tiago, as cartas de João, essas são compreendidas, claro, como escritos
que são pastorais, quer dizer, que têm preocupação de organizar as comunidades e difundir e expandir o cristianismo. Isso é muito importante, as cartas pastorais. Mas existem cartas que são de cunho dogmáticas, quer dizer, que ali se expõe a doutrina cristã, sobretudo cartas paulinas, como a carta aos Efésios, é uma carta dogmática, quer dizer, traz um ensinamento rigoroso da fé cristã. E tem as cartas que têm temas soltos, como as cartas de Tiago, a carta aos Hebreus, que não tem um autor. Por muito tempo se pensou que a carta aos Hebreus só seria escrita por Paulo, mas na verdade se sabe que não é. A carta de Tiago, há grande chance de ter sido um pseudo-judeu. O Apocalipse, que é um livro extremamente simbólico, atribuído a São João, e é dirigido às igrejas que estão espalhadas pelo território romano. Essa carta, a do Apocalipse, é uma literatura bastante expressiva e que necessita de entendimento e estudo para melhor compreensão delas, porque há muitos símbolos em jogo. Alguns deles a gente, há um tempo atrás, pensava ser assustador, como o número de 144, a marca da besta fera, o dragão, a mulher revestida de sol. Tudo isso tem um significado dentro do contexto e, claro, dentro daquilo que era o objetivo do livro do Apocalipse, que era revelar que Jesus Cristo é o Salvador de toda a humanidade, que ele instaurará o reino definitivo de Deus. Então, tendo dito isso, nós já sabemos que o Novo Testamento se divide em dois blocos, evangelhos e cartas. Os evangelhos aos sinóticos e João. Nas cartas existem as cartas pastorais, as cartas doutrinais ou dogmáticas e as cartas temáticas. Para analisar essa introdução ao Novo Testamento, algo que é preciso dizer, que também diz respeito a toda a composição da Bíblia, não existem autores específicos. Por exemplo, quando a gente lê na liturgia Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, quer dizer, segundo a tradição das comunidades de Mateus. Não é que Mateus, aquele escriba, sentou e foi escrever a carta. Mas esses ditos que constituem o Evangelho de Mateus foram tirados de uma fonte, chamada fonte Q, que nós vamos aprender também daqui a algumas aulas para frente. Essa fonte Q inspirou as comunidades de Mateus, que surgiram primeiro como comunidades espalhadas pela Ásia Menor, e, ouvindo esses ditos da fonte Q, foram multiplicando esses ditos, partilhando nas comunidades, rezando em família, e só depois veio a ser constituído o Evangelho a partir dos vários ditos atribuídos a Jesus Cristo. Bom, então isso acontece com Lucas, por isso a gente lê o Evangelho segundo Lucas, isso acontece com João, segundo João, acontece com Marcos, segundo Marcos, mas algumas cartas pastorais e doutrinais foram escritas por autores mesmo. Por exemplo, as cartas paulinas seguramente texto escrito por Paulo. Algumas não, mas a maioria é texto escrito apenas pelo próprio Paulo, e hoje nós sabemos por duas razões. Primeiro, porque Paulo era um homem culto, muito alfabetizado. Segundo, porque há registros, inclusive escritos em pergaminhos, atribuindo a autoria dos textos a Paulo, assim como ele foi autor de outros textos que não entraram nas escrituras sagradas. Bom, com essa introdução ao Novo Testamento, nós damos início a um bloco de estudo bastante interessante, e na próxima aula nós vamos trabalhar as características dos evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas.